Não há imputação criminal formalizada pelo titular da ação penal contra o agravante, tampouco o encerramento da instrução processual penal. Há indícios suficientes, eu diria, pelo menos para fins de recebimento da denúncia. O Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. À luz desses princípios constitucionais, que são as normas ao lado das regras, nós conseguimos plasmar decisões que são aquelas decisões que o povo espera de um judiciário. Boa noite. Boa noite para você. Hoje teve sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal? Na segunda turma, os ministros começaram a julgar recursos apresentados pelos deputados federais André Moura e Sandy Júnior. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, os recursos dos dois parlamentares são bem semelhantes. Eles questionam a decisão do STF de enviar inquéritos contra eles para continuidade e julgamento em outras instâncias. E por que essa decisão? Os supostos crimes cometidos por eles teriam ocorrido antes deles terem prerrogativa de foro aqui no STF. Vamos lembrar que no começo de maio deste ano, o plenário do Supremo decidiu que apenas permanece na Corte as investigações que envolvam parlamentares que teriam cometido os crimes durante o mandato e esses crimes também têm que ter relação com o cargo. Na sessão de hoje da segunda turma, os ministros começaram a julgar esses dois recursos, mas o julgamento foi suspenso após um pedido de vista. Vamos ver a reportagem. No inquérito, o deputado federal pelo Partido Social Cristão, André Moura, é acusado de contratar em 2010 empresas para a Câmara Municipal sem licitação e por valores acima de mercado quando ainda era deputado estadual de Sergipe. As empresas seriam responsáveis por divulgar notícias da Câmara Legislativa por 6 meses. Já o deputado Sandes Júnior, do Partido Progressista pelo estado de Goiás, é investigado por suposto envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A ligação foi revelada durante as operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal e os crimes envolvendo o parlamentar teriam ocorrido em 2009. Na sessão de hoje, o ministro Edson Fachin, relator dos dois casos, manteve a decisão de enviar para a 11ª Vara da Justiça de Goiás a investigação que envolve o deputado Sandes Júnior. Já o inquérito de André Moura deve ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não bastasse a pretensão do agravante, não encontra aderência com os parâmetros estabelecidos para oferir a prorrogação da jurisdição da Suprema Corte. Eis que o avançar das apurações deflagradas no inquérito não detém, de modo algum, a potencialidade de interferir no declínio de competência efetivado. E apesar da evolução das investigações ter ocorrido efetivamente sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, não há imputação criminal formalizada pelo titular da ação penal contra o agravante, tampouco o encerramento da instrução processual penal. Portanto, o marco temporal relativo à data de apresentação das razões finais não foi alcançado. A decisão do ministro Edson Fachin levou em conta que apenas permanecem no Supremo casos de parlamentares que tenham cometido os crimes durante o mandato e por causa do cargo. O julgamento dos dois recursos foi suspenso após o ministro Gilmar Mendes pedir vista. A decisão, a esta altura, nós já não somos competentes. Só que o éramos até ontem, não é? Portanto, isto é um construto que está em fiere, vamos dizer assim. A primeira turma do STF tornou réu o deputado estadual Ezequiel Ferreira, do PSDB do Rio Grande do Norte. O parlamentar, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado, é acusado de corrupção passiva. O caso do deputado estadual veio parar no Supremo porque a maioria dos desembargadores do Rio Grande do Norte se declarou impedida para julgar o caso. Ezequiel Ferreira, do PSDB, foi denunciado por corrupção passiva num desdobramento da Operação Sinal Fechado. Essa operação investiga uma organização criminosa do Estado que participava de serviços fraudulentos na inspeção de veículos.
o deputado está sendo acusado de corrupção passiva porque teria exigido e recebido valores de R$300 mil para viabilizar a aprovação de projeto de lei que possibilitasse a instalação do serviço de direcionamento da licitação em favor de um grupo criminoso. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da denúncia. A prova que sustenta a acusação foi obtida, na verdade, num acordo de delação premiada, que foi feito no contexto da apuração em primeira instância, no inquérito que se instaurou para apurar a atuação desse grupo criminoso. O ministro Alexandre de Moraes se declarou suspeito e não participou do julgamento. O relator, ministro Luiz Fux, votou pelo recebimento da denúncia. Eu entendo que há efetivamente indícios de autoria. Os outros ministros acompanharam o relator. O deputado agora se torna réu no Supremo. Embora as provas não sejam robustas o suficiente para uma condenação, eu acho que a denúncia articula de maneira suficiente e satisfatória os fatos que são imputados e há indícios suficientes, eu diria, pelo menos para fins de recebimento da denúncia. Eu igualmente recebo a denúncia, porque pelo que ouvi, a despeito de ter sido proclamada a ilicitude da interceptação telefônica, que daria um respaldo maior ao recebimento da denúncia, há ainda elementos probatórios que permitem que, no mínimo, se aplique o indúbio pro societatis. Revela ele materialidade e indícios de prática criminosa. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma do Supremo. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Na sessão de hoje também teve julgamento de alguns HCs e teve também senador Romero Jucá, né? Exatamente. Vários habeas corpus acabaram sendo julgados, alguns prejudicados e outros deferidos com a concessão de ofício da ordem nesses habeas corpus, em 2 casos deles envolvendo o princípio da insignificância, que acabou sendo afastado pelos ministros em razão dos 2 casos de habeas corpus se tratar de pacientes reincidentes. Em um deles, os ministros acabaram deferindo e seguindo, por maioria, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, abrindo uma divergência em relação ao ministro Marco Aurélio, que era o relator de todos esses HCs, entendendo que o paciente deveria cumprir o regime da pena ao qual ele tinha sido condenado no regime aberto, e no outro caso, como ele já estava cumprindo a pena no regime aberto, determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. Mas não afastou, como se pretendia nesses habeas corpus, o cumprimento da pena em razão do princípio da insignificância. Num segundo caso, ficando vencida apenas a ministra Rosa Weber, que entendia que deveria ser aplicado. Em um desses casos, interessante, é que ele foi condenado por uma tentativa de furto de 6 salames italianos no valor de aproximadamente R$125. Mas o STJ entendeu que deveria ainda assim ser aplicada a pena e afastado o princípio da insignificância em razão da reincidência. E é essa a jurisprudência que vem sendo aplicada aqui no Supremo Tribunal Federal. E ao finalzinho da sessão da primeira turma, os ministros julgaram um recurso da defesa do senador Romero Jucá, que pretendia que o seu interrogatório fosse realizado ao final da instrução processual penal, ao final da ação penal, e não no início, como havia sido determinado. Isso porque o Código de Processo Penal determina que o interrogatório do réu seja feito ao final da instrução penal. Mas existe uma lei, a 8.032 de 90, que traça as regras dos processos que tramitam tanto no STJ como no Supremo. E por essa lei, o interrogatório deve ser feito no início. A primeira turma tem decidido, apesar de haver essa lei especial, que deve prevalecer o Código de Processo Penal por se dar uma ampla defesa para o réu no interrogatório feito ao final do processo, e nesse sentido eles acabaram reconhecendo e dando provimento a esse recurso da defesa do senador Romero Jucá. Só para a gente entender, em março desse ano de 2018,
o Supremo Tribunal Federal recebeu o inquérito e a acusação feita pelo Ministério Público de que o senador Romero Jucá estaria envolvido com corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido aproximadamente R$150 mil em doações de campanha para facilitar a aprovação de emendas em 2 medidas provisórias que poderiam beneficiar o grupo Odebrecht. Então, é no âmbito dessa ação penal que esse recurso acabou sendo apresentado e julgado e sendo dado provimento para o que a defesa buscava. Obrigado, Karina. A gente se encontra amanhã às 14 na sessão do Supremo? E no final da tarde no Jornal da Justiça. Marcado, então. Em parceria com instituições de direitos humanos de 5 países, o Ministério Público Federal publicou a Declaração de Proteção dos Direitos dos Imigrantes Venezuelanos. O objetivo é garantir o acolhimento e a regularização dessa população. O documento assinado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e representantes da Bolívia, do México, da Colômbia, do Peru e do Equador traz orientações sobre o papel da sociedade e dos governos na proteção dos venezuelanos que fogem da crise no país. Dados divulgados pelas Nações Unidas mostram que quase 3 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela em busca de moradia e emprego. A maioria chega praticamente com a roupa do corpo e necessitando de cuidados médicos. Publicada durante um fórum sobre direitos humanos no Equador, a declaração também reforça a importância das autoridades tratarem com prioridade os grupos de imigrantes mais frágeis, como crianças, idosos e deficientes. O Ministério Público Federal em Minas Gerais denunciou Adélio Bispo de Oliveira por prática de atentado pessoal por inconformismo político contra o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. A denúncia foi encaminhada para a 3ª Vara Federal de Juiz de Fora. Para o procurador da República, Marcelo Borges de Matos Medina, o denunciado agiu por motivação política para tirar o candidato da disputa eleitoral. A Justiça ainda vai decidir se acolhe ou não a denúncia. Se for condenado, Adélio Bispo pode pegar de 3 a 10 anos de prisão, pena que pode ser aumentada até o dobro em razão da lesão corporal grave. Ele foi preso logo após o ataque e transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E você vai ver a seguir. Você sabia que pode rescindir o contrato de pacote de internet que não entrega o que vendeu? O Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, impôs multa a agente público responsável por elaborar questões de concurso, acusado de favorecer candidata classificada na prova. O caso envolveu um agente público responsável por formular mais da metade das questões da prova de conhecimento específico, as de maior peso, do concurso de técnico de laboratório da Universidade Federal de São João del Rei. Ele mantinha um relacionamento amoroso com uma das classificadas. Ao analisar o caso aqui no TRF da Primeira Região, o juiz federal José Alexandre Franco entendeu não haver dúvidas sobre o poder de influência no resultado classificatório da candidata. Segundo ele, houve violação aos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Porém, como a candidata não assumiu o cargo, o magistrado aplicou uma sanção com multa civil no valor de até 3 vezes a última remuneração desse agente público. O Superior Tribunal Militar condenou um sargento do Exército pelos crimes de desobediência e desacato a um membro de patente superior. Os crimes estão previstos nos artigos 298 e 301 do Código Penal Militar. O primeiro prevê que o desacato a superior traz como pena a reclusão de até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Já o segundo prevê a detenção de até 6 meses quando desobedecer a ordem legal de autoridade militar. O fato ocorreu no setor militar urbano em Brasília, quando um terceiro sargento, ao dirigir seu veículo, rompeu uma barreira de trânsito feita pelo batalhão da Polícia do Exército. Depois de ser perseguido e parado pelas viaturas, usou palavras ofensivas e desobedeceu o comandante da operação, um capitão do Exército. Outro sargento, que estava no carona, também teria, em tese, cometido desacato. A primeira instância absolveu os militares.
O Ministério Público Militar entrou com um recurso apelatório, alegando que a materialidade e a autoria dos delitos estavam devidamente comprovadas e que ambos os sargentos tinham capacidade de entender o caráter ilícito dos seus atos, considerados graves. O advogado dos réus pediu a manutenção da sentença de primeira instância, alegando ausência de provas. Disse também que os militares não tinham antecedentes de descumprimento de ordens. O ministro relator, Carlos Augusto de Souza, votou pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público Militar, ao condenar o sargento que dirigia o veículo por desobediência e desacato à superior. Já o outro militar teve a sentença de primeira instância mantida, pois não ficou provado que ele teria ofendido o superior, conforme sustentado pela acusação. Voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença e condenar o terceiro sargento à pena de 1 ano e 15 dias de reclusão, como incurso nos artigos 298 e 301, combinado com o artigo 79, todos do Código Penal Militar, e manter inalterada a sentença do juiz Acuó, que absolveu o terceiro sargento do Exército Brasileiro. Você contrata um pacote de internet e espera que o serviço funcione, que a velocidade seja a mesma que foi contratada, né? Mas nem sempre é o que acontece. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu publicidade enganosa e garantiu aos consumidores a possibilidade de rescindir contrato pelo serviço de internet caso discordem com a velocidade mínima garantida. A decisão vale para todo o país. O computador liga, você abre a página do navegador, mas ela fica assim, carregando e só depois de algum tempo consegue acessar a internet. Esse era um problema enfrentado todos os dias pelo Flávio. E olha que a velocidade da internet contratada era de 240 megas, mas na verdade só chegava... A gente até já chegou a pegar 1 mega, varia demais, 10 megas, 20 megas, não tenho nada muito certo, né? Então ela varia o tempo todo, oscila o tempo inteiro. A dor de cabeça era grande tanto para o empresário quanto para os clientes. Ao invés de eu ter uma única internet, hoje eu tenho que ter mais 2 dedicadas, que eu pago muito mais, né? Muito mais cara que uma internet normal. O Flávio não está sozinho nessa. Em Santa Catarina, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação coletiva contra a NetVirtua por propaganda enganosa. A empresa estaria fornecendo internet banda larga diferente do anúncio publicitário. A garantia de velocidade mínima era de 10% da que foi contratada quando a ação foi proposta, em 2009. Após ser condenada em primeira e também em segunda instância, a empresa recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, rejeitou o recurso. Ela ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. Com isso, os ministros reconheceram o direito de os consumidores rescindirem um contrato com a NetVirtua sem encargos se discordarem da velocidade mínima garantida pela empresa. Este advogado explica quais são os direitos dos consumidores e orienta o que fazer se identificar que está sendo lesado. O consumidor tem direito a receber 80% pelo menos da internet que ele contratou, do pacote de dados que ele contratou. Além disso, ele não pode receber menos de 40% dessa internet em momentos de oscilação. Na média, 80% tem que ser garantido no mês pela operadora. Diante disso, caso esse direito esteja sendo desrespeitado, ele pode se valer dos órgãos de defesa do consumidor ou ainda dos órgãos judiciários, pleiteando na justiça, eventualmente, uma indenização por danos morais e até patrimoniais em razão da não entrega do que foi efetivamente contratado. E daqui a pouco, homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. À luz desses princípios constitucionais, que são as normas ao lado das regras, nós conseguimos plasmar decisões que são aquelas decisões que o povo espera do judiciário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal participaram de uma homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. O evento foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil.
A ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux participaram da sessão solene e acompanharam um vídeo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou os avanços trazidos pela Constituição nos últimos 30 anos, tanto para o Brasil quanto para a advocacia. O momento que nós vivemos é um momento de profundas dificuldades, mas que exatamente a par de um texto constitucional como este e do respeito à ordem legal, nós teremos condições de ultrapassá-los. Participantes da Constituinte de 88 falaram sobre os desafios de elaborar a Constituição. Um deles, o ex-presidente e membro vitalício da OAB, Bernardo Cabral. Injuriado, difamado, caluniado, não me meti, não desertei, não fugi, já que de forma obstinada sabia que o objetivo maior era dar a minha contribuição para que o país possa sair, porque ainda não tinha saído, possa sair da excepcionalidade institucional que o marcou no passado, para o reordenamento constitucional que o espera no presente. Representando todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, falou sobre a atuação da Justiça e a importância da Constituição para toda a sociedade. À luz desses princípios constitucionais, que são as normas ao lado das regras, nós conseguimos plasmar decisões que são aquelas decisões que o povo espera de um judiciário. Porque a Constituição afirmar que todo poder emana do povo e para o povo ele deve ser exercido, significa dizer não que nós tenhamos que fazer uma pesquisa de opinião pública para decidirmos, mas que quando estão em jogo razões morais, razões públicas, nós devemos proferir uma decisão que represente o anseio da sociedade em relação à justiça. A OAB entregou aos ministros do STF, juristas e ex-presidentes do Conselho medalhas em comemoração aos 30 anos da Constituição. As eleições estão aí, agora falta pouco, né? E quase 2 milhões de mesários vão trabalhar na votação no próximo fim de semana. Para quem não sabe, os convocados passaram por um treinamentos específicos para trabalhar durante o pleito e tirar as dúvidas do eleitor. Quase 2 milhões de eleitores estão a postos para trabalhar no dia 7 de outubro. São os mesários, peça fundamental no processo democrático. Afinal, são eles que representam a justiça eleitoral no dia do pleito. Você vai estar prestando um serviço a toda a sociedade, você contribuindo para que algo melhor aconteça. Atualmente, mais da metade dos mesários é formada por voluntários. Calil é um deles. A primeira participação foi nas eleições de 1998, quando também votou pela primeira vez. Já atuou em todas as funções na sessão eleitoral. Agora será presidente. Ele não esconde a ansiedade pelo trabalho que terá pela frente. Está na minha mão ali a sessão, né? Então, são no mínimo 200 pessoas que irão passar naquela urna para votar. Da montagem um dia antes desse equipamento na sessão, até o término, quando a gente entrega para o TRE o envelope com os votos, enfim, e encerra e faz a desmontagem do equipamento, é uma grande responsabilidade que é gratificante. A convocação dos mesários é feita por carta pelos tribunais regionais eleitorais. Todo cidadão em dia com a justiça eleitoral pode se tornar um. A prioridade são os eleitores com bom grau de escolaridade, assim como servidores públicos, mas principalmente os voluntários. A Justiça Eleitoral procura sempre fazer a seleção dos mesários voluntários, porque é aquele público que a gente acredita que tem interesse em conhecer o processo eleitoral por dentro, né? De fazer parte do processo eleitoral, de participar desse momento democrático. Então, os juízes têm sim tido essa preocupação em trazer as pessoas que querem trabalhar. Para preparar os quase 2 milhões de mesários, o Tribunal Superior Eleitoral realiza treinamento, feito presencialmente e à distância. Um kit com manual, guia rápido, vídeo, curso à distância e aplicativo para celular é preparado pelo TSE.
O material é divulgado e repassado presencialmente para representantes dos estados, geralmente chefe das seções e servidores da Justiça Eleitoral. Em posse do conteúdo, cada região convoca os cartórios para adaptar o material e replicar o treinamento aos demais envolvidos nas eleições. Vale ressaltar que o treinamento à distância, o EAD, é uma das apostas do TSE para capacitar de forma segura o maior número de mesários possível e aprofundar o conteúdo sem tirar a pessoa de casa ou do trabalho. O curso já foi feito por 180 mil pessoas. Ele pode participar do treinamento no horário que lhe for mais conveniente, né? Dentro do prazo que ele tem para fazer. No espaço que ele quiser fazer, ele pode fazer o treinamento do celular dele. Então, é uma maneira da Justiça Eleitoral modernizar a instrução, né? E adaptá-la à necessidade da sociedade. Treinar o mesário é aproximá-lo do processo eleitoral. Conhecer a urna de perto, tocar, entender o funcionamento é algo essencial para os chefes de sessão, por exemplo. Mas há outras preocupações para os envolvidos no dia do pleito. Uma delas é humanizar o contato com o eleitor, garantindo que todos exerçam o direito ao voto. A sua participação enquanto cidadão envolve você saber como atender melhor um cadeirante que chegou na sua sessão, um deficiente visual que chegou na sua sessão, informar para ele que a urna eletrônica ela é completamente acessível. Fala também com esse mesário sobre a novidade do nome social. Então, como que ele deve abordar a pessoa que se apresenta com nome social? Esse cuidado no trato das pessoas, de conversar com as pessoas de maneira natural e respeitosa. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Bom, e quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novas, que vai contar para a gente quais são as últimas notícias. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. A gente continua no Giro falando de eleições. A partir desta terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. As exceções são flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto. A medida vai até 48 horas depois do fim da votação. O ministro Celso de Mello, do STF, não conheceu o pedido de Antony Garotinho para suspender a decisão que indeferiu o registro da candidatura dele ao governo do Rio. Isso significa que o ministro nem chegou a analisar o pedido. Garotinho queria participar de debates entre os candidatos ao governo do estado, especialmente o que vai ocorrer hoje à noite na TV. E o plenário do Supremo deve continuar amanhã o julgamento dos embargos de declaração na ação sobre os 30% do fundo partidário para as campanhas eleitorais de mulheres candidatas. A sessão começa a partir das 2h e é transmitida ao vivo pela TV Justiça. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá.